Você vai abrir a sua Bíblia. No livro do profeta Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui no templo, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que o Senhor os abençoe e que a palavra do Senhor fale ao coração de cada um de nós, nos abençoando nessa noite, trazendo alegria ao nosso coração por mais uma vez ouvirmos o Senhor falar conosco. Desculpem a incapacidade do servo usado como instrumento por Deus, mas o Senhor há de falar ao seu coração, de forma que você ouça a voz do Senhor e não a voz do seu pastor aqui, não é? Uma vez eu disse que o Senhor tem compromisso com a palavra dele, não com a minha, mas ele tem compromisso com a palavra dele, e a palavra dele não volta vazia. Então aproveite os momentos de intensa consagração ao Senhor, ouvindo a palavra dele, ouvindo o Senhor falar ao seu coração, abrindo o seu coração para o Senhor, e dizendo a ele: fala comigo, Senhor, fala comigo, hoje é comigo que eu quero que o Senhor fale. Traga para mim um consolo, uma exortação, traga para mim um conselho, me ajude naquilo que eu preciso fazer. Neemias capítulo 1, versículo 4, os irmãos já abriram as suas Bíblias, você em casa também abriu a sua Bíblia, e então você ouve agora, vai ouvir agora a leitura desse texto, apenas um versículo, mas eu vou expor todo o capítulo 1, um pouco do capítulo 2, durante a nossa pregação. A palavra do Senhor diz o seguinte: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Mais uma vez, Neemias está dizendo: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A motivação para Neemias assentar-se, chorar, lamentar, orar a Deus, jejuar durante alguns dias, nós já conhecemos, não é? Nós já conhecemos o cativeiro que Jerusalém sofreu, que todo Judá sofreu, levado cativo à Babilônia, e esse é o motivo pelo qual Neemias agora diz que quando ele ouviu as notícias, então ele teve todo esse processo de choro, de oração, de busca do Senhor. Para entender um pouquinho a respeito do que Neemias estava visualizando, o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo, eu gostaria de trazer à nossa memória algumas coisas recentes da guerra, não é? Nós vimos a Ucrânia, né? A Ucrânia ser bombardeada pela Rússia. A Ucrânia ser bombardeada pela Rússia. As primeiras imagens foram absurdas para mim. A gente via as bombas caindo, os prédios desabando, aquela situação terrível. A gente olhava para as pessoas e as pessoas estavam incrédulas, olhando para o céu, buscando apoio, e bombas caindo, e bombardeio, e tantas mortes, e tanta destruição, uma invasão da sua cidade, toda aquela luta que aquele povo estava tendo. E eu olhava principalmente para os prédios abatidos, arrebentados, tudo destruído, e eu ficava: meu Deus, como isso é possível? O presbítero Marcos teve uma oportunidade de ver isso ao vivo, né? Não de uma guerra mas uma guerra civil no Haiti, quando ele comandava, quando ele estava lá com o exército brasileiro, o exército da ONU, né? Do Brasil na ONU, e o presbítero Marcos já nos teve a oportunidade de contar o que ele viu no rosto daquelas pessoas, a destruição que abateu aquele povo também no Haiti, o sofrimento, a fome, o desespero, filhos perdidos, maridos sumidos, esposas sumidas, pais desencontrados, toda aquela luta que nós aqui ainda não experimentamos, não é? Nós não tivemos essa tristeza de observar entre nós essa situação. Mas aqueles
Aquele povo experimentou isso, e aquelas visões, aquilo que nos mostravam, trouxe para nós traz para nós um claro exemplo do que a destruição pode fazer a um povo. Depois vimos, não é, a luta de Israel contra Hamas, também, não é, lá em Gaza, todos os prédios destruídos, abatidos, Jerusalém sitiado, todos aqueles problemas que nós vimos que as guerras provocam, e que o sofrimento dessas pessoas, eles ultrapassam a nossa compreensão, porque nós de fato não tivemos oportunidade de ver isso. Neemias está visualizando isso aqui. A notícia que chegou para ele era terrível. Jerusalém está destruída. Irmãos, um passado de glória não garante um futuro brilhante. Dizia um sábio, dizia isso. Um passado de glória não garante um futuro brilhante. Israel tinha sido um grande país. Tinha conquistado muita coisa. Foi conquistado várias vezes também, mas tinha feito muita coisa. O povo de Judá tinha conseguido grandes vitórias, mas ele errou. Os erros antigos podem influenciar e tirar a paz do presente. E agora era a vez de Jerusalém pagar, não é? De Jerusalém sofrer as sanções do juízo de Deus. Não é possível, eu creio, olhando para aquele povo sofrido, para aquelas situações difíceis, apagar da memória situações vividas de lutas intensas, afrontas, decepções, dificuldades que às vezes afrontam a nossa capacidade de viver. E quando eu olho para esse texto de Neemias, quando ele fala sobre a destruição de Jerusalém, pós-cativeiro babilônico, não é? Já quase pós-cativeiro babilônico, quando ele mostra a situação de Jerusalém mais à frente, eu fico pensando, irmãos, o que isso traz para nós como ensinamento hoje. Porque era uma nação, e era uma nação destruída, uma nação que foi conquistada, levada cativa. E por 70 anos essa nação sofreu o cativeiro. Esse exílio custou a liberdade por 70 anos a Jerusalém. E isso veio por determinação de Deus. Os profetas falaram antes que isso acontecesse por causa da pecaminosidade do povo de Deus. E os profetas avisaram isso antes que acontecesse. A desobediência do povo de Deus custou um futuro de afrontas, de sofrimento, de destruição. Jerusalém foi destruída, não restou quase nada daquela cidade. Então, como o próprio Deus prometeu àquele povo, chegou o momento da redenção, e Neemias é o homem escolhido por Deus para restaurar a cidade de Jerusalém. Neemias, observem a situação desse rapaz, ele era um escravo, como seus irmãos, servia ao rei em Suzã, na condição de copeiro do rei. No livro que leva o nome de Neemias, esse homem de Deus revela e relata todo o seu envolvimento na libertação e na reconstrução da nação e do povo judeu. Dessa narrativa de Neemias, eu quero tirar algumas lições que nos ajudem em nossa vida diária. Eu quero trazer, irmãos, essa situação de abandono, de desespero, de sofrimento, que aquele povo estava vivendo naquele momento, para que nós possamos perceber que muitas vezes também sofremos com vidas completamente destruídas. Às vezes, nos domingos, a gente costuma almoçar no restaurante aqui, bem pertinho do Story. Eu e a Jovita, a gente costuma almoçar lá, por causa do horário. E lá é comum você ver, ao lado do restaurante, à frente do restaurante, pessoas cujo olhar não é um olhar muito bom da gente ver. Estão drogados, clamando por centavos, por dinheiro, e a gente sabe que o clamor deles é por mais droga, é para se viciarem ainda mais, porque tem uma vida completamente destruída. Eu já conheci pessoas assim, já conheci pessoas em que ele olhava para mim e dizia assim: pastor, eu não quero mais viver, eu quero ir embora, eu gostaria que Deus me levasse,
O presbítero Marcos contou hoje na escola dominical a respeito daquele senhor lá do norte, né, do Nordeste, Norte, que pulou de um prédio. Eu vi a cena, eu vi o vídeo dele saltando do último andar do prédio. Não gosto de ver isso de jeito nenhum, mas vi. E quando a pessoa chega naquele ponto, é porque ele de fato desistiu da vida. Ele entendeu, ou ele pensou, ou ele foi de fato convencido de que não valia mais a pena respirar. Infelizmente, irmãos, nós temos situações na nossa vida que nos levam ao sentimento de que não está valendo muito a pena permanecer. São situações complexas que a mente humana, infelizmente, ainda não consegue às vezes domar. E aí a gente vê pessoas partindo para uma depressão impossível de ser desfeita, para lutas intensas no seu sofrimento, para coisas que de fato foi como se eles de fato tivessem observado a destruição que não era mais capaz de refazer a sua vida. Eu quero dizer a você nessa noite, aproveitando esse texto de Neemias, de acordo com aquilo que nós vamos expor aqui hoje, que é possível refazer a sua vida. Que mesmo aqueles drogados, aqueles que acham que não há mais nenhuma condição de viver, podem encontrar uma vontade, eles podem encontrar em Cristo a vontade de refazer as suas vidas. E eu não sei se você hoje está meio desanimado da sua vida, se você tem algumas coisas que você diz: Senhor, por que o Senhor está me permitindo viver tanto? Eu poderia já estar com o Senhor, já poderia estar livre de tantas situações, eu gostaria de não estar vivendo mais isso. Eu poderia tanto estar nos braços do Senhor tanto tempo. Quanta coragem é necessário para viver com dignidade. Como a gente não se deixa envolver pela ideia do desespero? Que passos a gente precisa aprender para sustentar a nossa vida, ajudar a construir outras vidas e a reconstruir aquilo que está destruído? Eu quero aproveitar as atitudes que Neemias tomou, orientado por Deus, claro que foi orientação de Deus, para a reconstrução daquela cidade, para a reconstrução daquele povo. Porque de fato aquele povo que agora chegava diante de Neemias, era um povo completamente abatido, um povo completamente sem esperança, como de vez em quando é o nosso coração que está. Que passos eu preciso dar para encontrar motivação para a minha vida? Se tantos problemas me afligem, se tantos problemas afligem a minha família, se tantas coisas são tão difíceis para mim administrar, como eu faço? O que eu preciso fazer? Os passos que Neemias dá aqui são decisivos para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução do povo de Jerusalém. Um povo abatido, um povo sem motivação alguma para viver, um povo desesperadamente pobre, miserável, mas que encontra na figura de um homem que tem compromisso com Deus, encontra essa nova vontade de refazer a sua vida, de refazer o seu destino, de buscar encontrar razões que levem essas pessoas a ter uma vida de alegria diante de Deus. Em primeiro lugar, eu quero ler os versos de 1 a 7, para a gente entender que é necessário, se nós queremos reconstruir alguma coisa, se nós queremos ter de fato a vontade refeita de viver uma nova vida diante do Senhor, de ter o nosso destino refeito e encontrar o caminho da reconstrução, nós precisamos tomar consciência da gravidade da situação que nos atinge e enfrentá-la com jejum e com oração. A palavra do Senhor diz assim no versículo 1 ao versículo 7. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e que se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas.
Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Queridos, não dá para enfrentar algo que nos seja indiferente. Entenda, quando você olha para a situação daquela cidade, quando Neemias ouve como está a cidade, como estão os seus irmãos, ele tem de fato seu coração constrangido a suplicar a Deus, a confessar a Deus, porque ele sabia perfeitamente que aquilo que estava acontecendo com o povo foi um decreto de Deus. Deus de fato mandou o seu povo para aquele cativeiro por causa do pecado do seu povo. Não é que nós estejamos em sofrimento apenas porque pecamos ou não. Não é esse o motivo. Mas aquele povo tinha pecado contra o Senhor. Aquele povo tinha se esquecido. Ele disse: olha, nós temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que o Senhor ordenou a Moisés, teu servo. Quando nós olhamos para nós, irmãos, nós precisamos entender as nossas situações muitas vezes, porque de fato nós deixamos de olhar para o Senhor. Muitas coisas que sucedem a nós, que estão no nosso caminho, que estão acontecendo conosco diariamente, são coisas que estão ligadas à nossa intimidade ou não com o Senhor. São muitas as coisas que acontecem. São os casamentos errados, são os filhos criados errados, são as lutas familiares que mantemos, são tantos os motivos. Erramos, fizemos a nossa vontade, precisamos confessar isso ao Senhor. Senhor, eu fiz da minha forma, eu achei que estava certo, eu não consultei o Senhor, eu não esperei pelo Senhor. É preciso que aquilo pelo qual era preciso que aquilo pelo qual o profeta se assenta e chora e lamenta, tenha de fato motivado o seu coração, tenha machucado o seu coração. Quando a gente não sente nada, mesmo estando com a vida em frangalhos, não há motivo para buscar a Deus. É preciso que nós nos sintamos incomodados com aquilo que está nos acontecendo e coloquemos diante do Senhor para que haja mudança, para que haja transformação. Aquilo que acontece conosco de ruim, ou que aconteceu conosco, que nos trouxe a essa situação de tristeza, de abandono, de sofrimento, é preciso causar em nós indignação com a nossa própria ação. Existem pessoas que simplesmente não se importam. Ah, pastor, não adianta o senhor falar sobre a guerra lá, não adianta o senhor falar sobre os mendigos, não adianta o senhor falar sobre isso, porque eu não me importo. Às vezes não dizem isso com as suas próprias palavras, às vezes não expressam dessa forma, mas a grande maioria das pessoas não se importam. As pessoas que deviam se importar, que estão lá nos altos degraus, comandando o nosso país, ajudando o nosso país a ir cada vez mais difícil, cada vez mais com problemas, deviam se incomodar com a pobreza, com o sofrimento de fato. Neemias se importava com a situação dos seus irmãos, que naquele momento não podiam fazer nada contra o seu fracasso. Muitas vezes o que nos atinge, o que atinge os outros irmãos, é porque ele de fato não pode fazer nada contra o seu fracasso, contra a sua situação difícil, contra as suas lutas. Ele não tem forças, ele não pode lutar contra elas, então ele precisa de alguém que de fato se importe.
Alguém que se coloque na brecha para orar, para jejuar, para buscar o Senhor, para a bênção chegar até essa pessoa. Irmãos, quando nós estamos numa situação de desespero, é necessário tomar consciência que isso é grave. É necessário olhar para a motivação que trouxe toda essa situação e enfrentar com jejum e com oração. Aqui Neemias, tomado por intenso sofrimento, pela dor dos irmãos, ele toma as atitudes necessárias para colocá-los diante do único Senhor, o único que poderia mudar a situação, o único que poderia socorrer aqueles irmãos. E por longo tempo ele faz as duas únicas coisas que estavam ao seu alcance. Primeiro, ele se coloca diante do Senhor em oração. E não posso dizer que tenho certeza, não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que um dos textos que mais fala ao meu coração, quando eu vejo Neemias se colocar diante do Senhor em oração por vários dias, é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu tenho certeza, o coração de Neemias está aqui. E o seu coração? Quando você passa por assuntos difíceis, complicados, qual é a sua oração ao Senhor? Você é o povo que chama o Senhor. Você é o povo que sabe que se você se humilhar, se você orar, se buscar o Senhor, se converter dos seus erros, da sua indiferença, Deus te ouve, Deus perdoa os seus pecados, Deus sara a sua terra. Tenho certeza que o coração de Neemias está aqui. Ele sabia que o Senhor ouviria a sua oração. Ele sabia que ele ia se humilhar. Ele disse que ele colocou o pano de saco. E aí, eu acredito que o pedido que ele poderia dizer a Deus: converte o meu povo ao Senhor, converte os meus irmãos ao Senhor. Mas também jejuar é uma outra atitude que Neemias tem, reconhecendo a justiça de Deus. Ele reconhece a justiça de Deus, ele reconhece que a ira de Deus levou esse povo, depois de tanta paciência de Deus com o seu povo, a ira de Deus levou o seu povo a essa situação. E aí eu acredito também que o coração de Neemias poderia estar nesse texto de Daniel, capítulo 9, versículo 3, que diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Qual é a nossa atitude diante das coisas difíceis que nos acontecem? De momentos de miséria, de momentos de aflição, de momentos complicados na vida. Você ora? Você jejua? Você busca o conselho de Deus para essa situação? Você expõe diante do Senhor a sua situação? Você coloca diante do Senhor que não há uma possibilidade qualquer desse povo reagir, de você reagir, se não buscar o Senhor e não estiver na presença dEle? Quando o seu coração está apreensivo com o presente, quando o seu coração está apreensivo com o futuro, você é chamado, meu querido, a orar e jejuar, colocando diante de Deus a sua apreensão, seja em seu favor, seja em favor de outros, reconhecendo que nem sempre, mas nem sempre mesmo, você e eu temos andado na vontade do Senhor e confessando seriamente os seus pecados. Essa integridade de coração é que vai mover Deus, ou que Deus vai agir para ajudar, porque como disse também, não é, o nosso irmão, Deus não resiste a um coração contrito e abatido. Mas há outras coisas, não é? Outras atitudes que você também pode tomar, como Neemias tomou. Do capítulo 1 ainda, versículo 8 até o versículo 11, Neemias clama ao Senhor para que ele se lembre da sua misericordiosa promessa.
Em segundo lugar, queridos, versículo 8 a 11, você também precisa se lembrar das misericordiosas promessas de Deus. Olha o que ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para fazer ali habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste, com teu grande poder, com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. São os teus servos que o Senhor resgatou lá do Egito. O Senhor tirou de lá com mão forte. São esses aí que agora estão passando por essa aflição. Eu e você somos os servos que Deus resgatou com mão forte, com mão poderosa, que Deus tirou do pecado, que Deus tirou de um coração miserável, de uma situação aflitiva, de uma situação muito complicada, flertando com o pecado a todo momento. Somos esse povo que Deus resgatou com mão forte, através da morte de Cristo, através de uma cruz. É preciso lembrar isso a Deus. Se você está passando por situações que você tem a aflição no seu peito, você precisa lembrar isso a Deus. Senhor, lembra-te da misericórdia, porque o Senhor me resgatou, o Senhor me tirou de aflição. O Senhor já me tirou daquele mundo, o Senhor já mudou a minha história. A palavra de Deus está repleta de promessas, mas também de justiça. E é necessário que o povo de Deus não se afaste nem das promessas, nem da misericórdia, nem da justiça de Deus. A vontade soberana de Deus deseja que o seu povo seja próspero, que tenha vida em abundância, de que nenhum se perca. Os planos de Deus são perfeitos. Todos os planos de Deus são fazer do seu povo mais que vencedor. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que vocês desejam. Os pensamentos de Deus a respeito do seu povo são de paz. No entanto, Ele enviou aquele povo para o cativeiro. Os pensamentos de Deus a seu respeito são de paz. No entanto, você está em situação difícil. Seu coração está fechado, sua alma está abatida. Queridos, as ameaças de Deus devem ser consideradas, porque a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, também isso ceifará. Precisamos tomar cuidado com a nossa vida, precisamos olhar quão íntimos estamos de Deus. O problema é que nós vivemos num mundo em que nós somos tomados de tantas atividades, de tantas coisas, que muitas vezes nem de Deus a gente se lembra. Passamos o dia todo correndo atrás de uma coisa, de outra, de uma coisa, de outra. Fazemos negócios aqui, negócios ali, compramos, vendemos, comemos, bebemos. E nem se lembra. E passa o dia. E Deus não vem à nossa memória. As ordenanças de Deus, aquilo que Cristo nos ensinou a viver, muitas vezes não vem à nossa memória. E às vezes, queridos, diante de crises, diante de dificuldades, nós precisamos nos lembrar que hoje é tempo de buscar a Deus. Ali era o tempo de busca de Deus. Neemias foi um homem escolhido para buscar a Deus naquele tempo. E eu digo a você, hoje é tempo de buscar a Deus. Não espere a adversidade para encontrar-se seriamente com Ele. Dispõe seu coração para confiar no Senhor, entregar a Ele as suas aflições, voltar à alegria da sua presença. O que faltava àquele povo era a alegria da presença de Deus. Deus se tinha afastado deles. Deus os estava olhando de longe, onde eles estavam no seu cativeiro. Mas era hora de voltar. Era hora de fazê-los acordar.
Era hora de mostrar a eles que só há alegria perene quando Deus está presente. Só há alegria na nossa casa quando Deus está presente. Só há alegria no nosso relacionamento quando Deus está presente. Só há alegria na nossa igreja quando Deus está presente. Só há alegria na vida quando Deus se faz presente na nossa vida. E ali Deus não está. No meu sofrimento, no meu desespero, Deus não está. A presença de Deus conosco, a presença de Cristo em nós, precisa fazer-nos acordar para perceber que só há alegria quando Cristo está presente. Lembre-se das misericordiosas promessas de Deus. Diga: Senhor, o Senhor prometeu. Quando a gente olha para o livro de Romanos, né? A partir do capítulo 8, quando o apóstolo Paulo, depois de um capítulo 7 de confissão de pecados, de sofrimento, ele abre o capítulo 8 falando a respeito da esperança, da presença de Deus, da gloriosa presença de Deus, do glorioso perdão de Deus. Olhe para você, olhe para a sua situação e veja que Deus tem muitas promessas para o seu coração. A grande promessa de Deus é que você vai viver eternamente com Ele. Mas há outras promessas em que Deus diz que está com você em todos os momentos. Em que Jesus diz que nunca nos deixaria um momento sequer até a consumação de todos os séculos. Neemias estava diante do rei como escravo. E aí, em terceiro lugar, irmãos, capítulo 2, versículo 4 e 5, Neemias tem que tomar uma atitude. E você precisa entender que se você está abatido, se a sua situação está complicada, se há sofrimento, se há destruição, e você não enxerga a saída, e se você não enxerga o escape, é preciso que você tome uma ação corajosa, uma atitude corajosa de sair daí. Capítulo 2, versículo 4 e 5, a palavra diz o seguinte: disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Neemias estava diante do rei como escravo. Como ele poderia ter coragem de pedir ao rei que lhe desse a chance de reconstruir a cidade que fora destruída para que eles servissem a esse rei? Assim como Esther, Neemias estava em apuros. Se o rei tomasse aquele pedido como insulto, ele seria morto. Por isso, ele diz assim, quando o rei disse assim: o que é que você está me pedindo agora? Ele diz assim: então orei ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Orou novamente a Deus. E aí ele toma a atitude corajosa de fazer o seu pedido. O perigo não faz Neemias desanimar. Pelo contrário, Neemias recobra força no Senhor, expõe ao rei o desejo do seu coração, abre o coração para o rei, e Deus abre o coração do rei para aceitar o pedido e providenciar tudo o que Neemias precisava para a reconstrução de Jerusalém. Querido, se você não tiver uma ação corajosa diante dos desafios da sua vida, se você não tiver coragem de expor a Deus o que vai no seu coração, e de não só expor a Deus, e não só esperar uma ação de Deus, mas agir em relação àquilo que você precisa, não vai acontecer nada. É necessário que você tenha uma ação corajosa, que você jogue tudo para o alto, que você diga: eu posso até morrer, mas eu vou expor, eu vou resolver essa situação, eu vou sair dessa. Deus vai me tirar com a sua força, com o seu braço forte, mas eu vou reagir. Eu não vou deixar a minha mente acabar presa, como se estivesse numa cadeia.
Pode ser, querido, que no dia da adversidade você se sinta sem ânimo, sem coragem para enfrentar a luta, mas você precisa se expor, se de fato Deus moveu o seu coração para a batalha. O salmista Davi, que eu gosto muito de ler, não é? E dispor de vez em quando. Salmo 144, versículo 1. Ele nos ensina algo preciosíssimo para as nossas lutas diárias. Ele exclama com toda a alegria do seu coração o motivo do seu sucesso como guerreiro. Ele diz assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor, que abre o meu coração para entender a vontade dEle, para viver o melhor que eu posso viver agora. Mesmo diante de lutas, de decepções, de traições, de complicações, o Senhor abriu meu coração para viver uma nova história, para reconstruir a minha vida, para sair desse escombro, para sair debaixo dessa tutela. O Senhor abriu meu coração e eu vou agir. É o Senhor que adestra as minhas mãos. A coragem, queridos, é Deus que dá. A certeza da vitória é do Senhor, pela súplica, pelo jejum e pela oração, pela fé nas benditas promessas de Deus, mas a ação de batalhar e vencer é sua. A ação de vencer as suas próprias dificuldades são suas ações. Ficar chorando, sem agir, e reconhecer a derrota e o fracasso, não vão te levar a lugar nenhum. Você precisa dar o passo decisivo para vencer. Eu imagino o coração daquele pobre escravo, olhando para o rei, dizendo assim: eu pedi a Deus, eu orei, eu jejuei, eu lembrei a Deus das promessas dele para comigo, e agora ele está aqui comigo, diante do rei, para que mova o coração do rei, para ele me dar tudo que eu preciso para reconstruir minha vida. Você não está diante de um rei humano, você está diante do rei de toda a terra, e você precisa pedir a ele para te dar coragem para reconstruir e refazer a sua vida, se essa é a sua necessidade. Quarto lugar, querido, versículo 2, é o capítulo 2, versículo 18, nos revela que lutar ao lado de Deus provoca uma alegria contagiante. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 18, diz assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Lutar ao lado de Deus provoca uma alegria contagiante. É difícil você estar junto de alguém que anda com Deus, a pessoa em que Deus age profundamente na sua vida, e não se sentir tocado por isso. Aqueles homens estavam na miséria, eles não tinham coragem para nada, eles não podiam fazer nada, mas quando eles ouviram de Neemias, que ele tinha colocado diante do Senhor os seus problemas, e que a boa mão do Senhor Deus estava com ele, as palavras que Deus colocou na boca daquele rei, eles disseram: então vamos nos dispor e vamos edificar o que está destruído. Queridos, ande com alguém que está na presença do Senhor. Não ande com quem não merece sequer ser notado como alguém. Pare de buscar longe do Senhor a resposta para as suas aflições, para as suas lutas. Talvez você ache: não, mas o juiz vai resolver isso. Não, mas o magistrado vai resolver. Não, mas o meu credor vai resolver. Ah, não, o outro vai... Queridos, a sua vida é do Senhor. Ou o Senhor resolve, ou você não tem chance de reconstruir nada. Nós vemos cidades que foram destruídas e que não voltam mais a ser como eram. O Líbano é um grande exemplo disso, né? O Líbano é um grande exemplo. A Ucrânia está sendo um exemplo. A Cisjordânia está sendo um exemplo. Lugares que não podem mais ser reconstruídos. Vidas perdidas. Mas você pode fortalecer o coração lutando ao lado de Deus, com Cristo ao seu lado,
Existe até uma música, não é? Com Cristo ao meu lado. Não dá para temer, né? Não dá para sofrer, não dá para deixar de lutar. Deus havia disposto o coração de Neemias para reconhecer o fracasso do seu povo, orar e jejuar diante de Deus, reconhecer que Deus já os favorecera várias vezes, com muitas promessas. Ele havia tomado a ação corajosa de se dispor e se arriscar pelo seu povo, mas agora, diante dos desafios, ele e seus companheiros viram que lutar ao lado de Deus provoca a alegria da vitória. Eles vão reconstruir Jerusalém. Eles vão reconstruir a sua vida. Eles vão ser povo de novo. Eles vão ser de novo o povo de Deus que vai caminhar com Deus. Porque Deus reconstrói a partir do nada. Deus constrói a partir do nada. E Deus reconstrói a partir de um tição tirado do fogo, querido. Não tenha medo. Não tenha medo da vida. Não tenha medo da luta. Não tenha medo dos seus desafios. Não se curve. Não se abaixe. Não seja orgulhoso, mas também não seja tão humilde que você não levante o seu rosto. Os amigos de Neemias fortaleceram suas mãos diante da constatação da presença de Deus na empreitada. Deus está com você na reconstrução? Está. Então a reconstrução vai acontecer. E Deus vai mover ímpios, vai mover qualquer coisa para que essa reconstrução seja possível. Disponhamos-nos, edifiquemos, vamos atrás dos nossos sonhos, vamos atrás de uma vida digna, vamos atrás da alegria de novo. Vamos recuperar a alegria que foi perdida pela destruição. Jerusalém ia ser reconstruída, porque um escravo tomou as atitudes certas. Ele tomou consciência da real situação de Jerusalém, buscou a Deus em oração e jejum, lembrou-se das promessas de Deus, colocou-as diante do Senhor, tomou uma atitude vencedora e corajosa, e isso contagiou todo o povo. Teve oposição a isso? Teve. Tinha gente querendo que nada fosse reconstruído? Tinha. Você acha que não tem gente que torce e se alegra por ver você de cabeça baixa, querido? Tem gente se alegrando nisso. E você está dando satisfação para eles. Está dando alegria ao coração deles. Reaja. Apesar de inúmeras oposições, eles conseguiram reconstruir Jerusalém e reconstruir o povo de Deus naquele lugar. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a ira de Deus pelos pecados faz com que o justo juízo de Deus seja aplicado contra o seu povo, mas a conversão, a humilhação diante do Eterno, a coragem de lutar, faz com que o favor sempre prometido de Deus seja aplicado diante das adversidades. O favor de Deus é tão grande quanto o juízo de Deus. A graça de Deus é tão grande como a sua justiça. O amor de Deus apaga multidão de transgressões. O amor de Deus nos faz renascer para a vida. E você não pode sair daqui hoje sem se sentir renascido para a sua vida, para as suas conquistas, para os seus sonhos, para as ilusões do seu coração, para os pensamentos do seu coração, para a busca dos seus objetivos. Você tem que sair daqui entendendo isso. Quais são os passos? Jejuar e orar, lembrar das promessas de Deus, aplicar-se a uma atitude vencedora e andar com Deus. E eu quero, como sempre, fazer algumas aplicações para você. Primeira aplicação que eu consigo tirar desse texto: tome consciência da real gravidade da sua situação, da real gravidade da situação deste país em que nós estamos vivendo. Veja que a maioria das fontes das adversidades são encontradas na indisposição contra Deus, seja pelos pecados, seja pela indiferença com a santidade de Deus. Tome consciência disso, querido, que isso pode nos levar à aplicação do juízo de Deus. Nós somos o povo de Deus que pode sofrer o juízo de Deus por causa da nossa indiferença com aquilo que está acontecendo,
com aquilo que acontece todos os dias, com a supressão de liberdade, com a invasão de privacidade. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de luta, e precisamos acordar para isso, senão daqui a pouco nós temos que orar, jejuar, lembrar das promessas de Deus, buscar a presença dEle, por causa do desastre em que esse país chegou. O povo precisa tomar consciência agora, orar e jejuar. Isso precisa te incomodar, precisa me incomodar. Porque é o juízo de Deus. Deus não brinca, nem com seu povo, nem com ninguém. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Então tome consciência da real gravidade da sua situação, daquilo que você está passando e da situação que nós estamos vivendo, o contexto onde nós estamos inseridos como povo de Deus. Uma outra aplicação que eu poderia fazer para você é: busque a Deus pela oração e pelo jejum. Não há outro modo de entender a sua vontade que não seja pela oração, pelo jejum e pela leitura da sua palavra. Como é que você vai apresentar diante de Deus as promessas de Deus para a sua vida se você não lê a palavra de Deus? Se o seu coração não te faz lembrar disso. Busque a Deus continuamente, pela oração e pelo jejum. Coloque a sua real situação diante de Deus. Saiba que sem Deus você não pode resolver quase nada na sua vida. Entenda que você é fraco diante de tudo o que acontece. Busque na sua memória aquilo que pode dar esperança. As benditas promessas de vida eterna, já cumpridas em Jesus para você e disponíveis para você. Lembre-se da promessa de Cristo: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se sinta sozinho, você não está sozinho, você não é sozinho. Uma terceira aplicação: tome atitude corajosa, querido. Tome atitude corajosa. Olhe para o mundo, olhe para a vida, abra os seus olhos para o horizonte, abra os seus olhos para as promessas de Deus, abra os seus olhos para o que Deus diz a você na sua santa palavra. Se você é do Senhor, você estará com o Senhor mesmo que a morte chegue. Então não é uma contrariedade agora, não é um problema agora, não é uma destruição agora que pode tirar de você a alegria da vitória. Tome atitude corajosa, enfrente com coragem as adversidades, as dificuldades. Não fique murmurando ou colocando sobre os outros o motivo da sua frustração. Ninguém é culpado. Não fique murmurando diante de Deus. Tenha coragem. Abra os seus olhos para a vida. Resolva enfrentar, mesmo que seja a morte, diante daquilo que invade o seu coração e entristece a sua alma. E por último, veja Deus restaurando a sua alegria e a sua convicção de que em Jesus você é mais do que vencedor. A fênix ressurge das cinzas, diz a história. E eu já vi muitas histórias em que a vida ressurgiu das cinzas. Muitas histórias em que a alegria de um novo tempo, de uma nova história, de um recomeço, mudaram a perspectiva de pessoas que estavam entregues à tristeza, ao choro e à lamentação. Encontraram no Senhor Jesus motivação para viver, motivação para encontrar um novo dia e uma nova história na presença dele. E é isso que eu desejo para você. Se há em você, e se você passa, e se você está passando por motivos de grandes aflições, busque força no Senhor. Assuma corajosamente as rédeas da sua vida, com Jesus ao seu lado. Como diz Paulo, nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e nada pode abater, nada pode tirar a vitória das suas mãos. Seja feliz com Jesus. Todos conhecem a história do nosso hino, né? Sou feliz com Jesus.
Um hino maravilhoso, cantado por um homem, quando perdia toda a sua família no naufrágio, depois de perder todos os seus bens no incêndio. Sou feliz com Jesus. Que Ele abençoe o seu coração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois da oração e da bênção, os irmãos se assentem e eu tenho alguns avisos, muito poucos para passar, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos aqui. Deus, o Senhor conhece cada coração agora. O Senhor visitou esses corações durante a ministração da Tua palavra. Eu sei que o Senhor visitou o coração dos irmãos que estão distantes, mas nos acompanhando também. Pai, eu peço ao Senhor uma bênção suprema da presença constante do Senhor na memória desses irmãos, para que possam superar os desafios das suas vidas, para que possam, ó Deus, olhar para tudo como perda, por causa da vocação de Cristo, do chamado de Cristo, à reunião celestial com seus servos. Pai, que o Senhor acalente o coração de cada um aqui. O Senhor dê vigor, dê coragem, disposição, de alma, de coração e de força, para que, ó Deus, se refaçam as ruínas que às vezes acometem as nossas vidas. Nos abençoe, Deus, temos tantos desafios, mas o Senhor a todos supera. O Senhor nos ensina, o Senhor nos toma pela mão, o Senhor nos chama a descarregar todos os fardos e todo o cansaço da nossa vida diante da cruz do Senhor. E assim, ó Deus, renovados, transformados pela glória do Senhor, nós seguimos a nossa vida em direção à nossa existência futura e eterna. Nos abençoe, ó Deus, como igreja do Senhor, nos abençoe como povo do Senhor, a tomarmos, ó Deus, consciência de todas as dificuldades e saber que os pensamentos do Senhor para conosco são pensamentos de paz e não de guerra, de alegria e não de choro. Ó Deus, o Senhor Jesus, enviado pelo Senhor, foi aquele que, ó Deus, colocou em nosso coração alegria ao invés de pranto. Por isso, ó Deus, nos abençoe com a Tua palavra, nos abençoe sempre, ó Deus, com a certeza da companhia do Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, aqui e espalhado pela face da terra, e não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se sentar.